A próxima questão é referente ao fluxo, ou neste caso refluxo, de doentes etiquetados como verdes e azuis pelos serviços de urgência dos hospitais. E fazendo aqui então o contexto da questão que se segue, um tópico recorrente da eterna crise das urgências hospitalares é de este fluxo ou refluxo dos doentes etiquetados então de verdes e azuis dos serviços de urgência para os centros de saúde. Esta questão é direcionada para o Dr. Ivo Reis e a qual começa então por referir que como lidar então adequadamente com esta questão sem prejudicar ainda mais a atividade das equipas dos cuidados de saúde primários. Muito obrigada, Dr. Ivo. Boa noite a todos. Também agradecer o convite para estar aqui e poder partilhar estas reflexões convosco. De facto, isto é uma pergunta difícil. Vou tentar partilhar aquilo que fomos pensando e que também na direção do colégio ao longo do tempo fomos refletindo sobre este tema. A pergunta incomoda-me porque de facto isto não são coisas azuis e verdes, são pessoas. E esta é a primeira coisa que temos que pôr na nossa cabeça, não é? E quando estamos a discutir este tema, e eu participei recentemente também na discussão deste tema junto do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, e tive esse privilégio, e de facto começámos a pensar este tópico pelas pessoas, porque o que é que leva estas pessoas a recorrerem ao serviço de urgência? E durante anos nós validámos esta prática. Uma, porque os hospitais têm aqui uma fonte de rendimento e não podemos esquecer disto, não é? São cidadãos que custam pouco, são baratos, não consomem muitos recursos, mas é uma ida, é uma ativação de uma ida à urgência e isto dá dinheiro, não é? Depois, nós, cuidados primários, temos que ser sinceros e pôr aqui também a mão na consciência e com humildade dizer que também nos alivia um pouco a carga cada vez que não nos procuram a nós, mesmo que venham no dia a seguir com a carta da urgência pedir-nos para passar o certificado de incapacidade temporária e até para explicarmos o que se passou na urgência. E depois, porque os doentes de facto devem encontrar algo que gostam lá, porque voltam. E uma das análises que vimos nos azuis e verdes, nesta análise que fizemos dos doentes de um ano aqui em Coimbra, é que o problema dos azuis e verdes devia-se a uma taxa de sobreutilizadores elevadíssima, porque eram utilizados quase sempre pelas mesmas pessoas. Tivemos aqui um caso de uma pessoa que recorreu 270 vezes no ano, e muitos casos assim. E este padrão de procura de cuidados sempre se consolidou. Até há uma história que numa das reuniões até se partilhava, que era esta história do Little Portugal, que é uma pequena comunidade portuguesa inserida num contexto, penso que em Londres, e em que a sua procura de cuidados é maior do que todas as comunidades envolventes. Ou seja, o que é que se passa com os portugueses que vão mais à urgência independentemente do país onde estão? E então pensámos aqui e andamos à volta de 3 soluções concretas sobre este problema. Começámos a estudar os sobreutilizadores e identificámos os indivíduos que sobreutilizavam o serviço de urgência durante o ano, foram devolvidos os planos, isto foi um trabalho a nível do ACES e da ARS, foram devolvidos os planos às unidades de saúde para que discutam em reunião de equipa esses doentes, ou seja, as reuniões, que é um conceito que se calhar existe pouco nos centros de saúde e que muito nos estágios hospitalares nós víamos isto, que é a discussão de casos em reunião. E não é a apresentação só do caso interessante, mas também deste que era. Então cada equipa iria elaborar um plano de cuidados individual para aquela pessoa, para aquele caso concreto e discuti-lo em equipa, porque às vezes pode ser a relação de um médico ou do enfermeiro de família que não é suficientemente terapêutica para este doente, ele se calhar precisa de mudar de equipa, etc. Existem muitas condicionantes que podemos pensar. Depois outra é descobrir instituições sobreutilizadoras. Há instituições de saúde que são sobreutilizadoras de cuidados do SNS, sejam elas hospitais privados ou ERPs. Ou seja, este problema já é muito antigo e é preciso identificá-las e é preciso falar com estes parceiros no cuidado dos doentes. Outro processo
Peço desculpa, termino, doutor Só Ivo. terminar, muito rápido, outro processo que começámos foi o percurso do doente com multimorbilidades e dependente, que foi um processo de averiguação dos doentes domiciliários, através das cartas de alta, centros de dia, GNR, PSP, câmaras municipais. Começámos a procurar quem são os nossos doentes dependentes, para com eles fazer o plano de visita domiciliária ao longo do ano, para que não, porque percebemos que eram os que mais recorriam ao serviço de urgência. E outra, criar soluções nos centros de saúde, aumento da mão de obra, contratualização não focada na doença crónica e uma desproblematização, digamos assim, da marcação de consultas, porque qualquer dia precisamos de uma comissão para criar o procedimento que vai avaliar o protocolo para a marcação da consulta aguda. E isso temos que começar a desburocratizar na nossa atividade. Muito obrigada.